Bom dia, igreja amada. Buenos días, iglesia amada. Amém, igreja? Amén, iglesia. Você que está presencial, Tú que estás você que presente, está online, tú que estás online, você é bem-vindo. tú eres bienvenido. Aproveita esse momento agora. Aprovecha este momento ahora, Você que está online, tú que estás online, compartilhe essa palavra comparte esa palabra com alguém. con alguien. Nós estamos na campanha Estamos en la campaña Derrubando Gigantes. Derrubando Gigantes. E eu faço uma pergunta a você. Y yo le hago una pregunta a ustedes. Qual o gigante que já tem caído? ¿Cuál es el gigante que ya ha E caído? qual o gigante que ainda está por cair? ¿Y cuál es el gigante que todavía está por caer? Vai cair em nome de Que Jesus. va a caer en nombre de Jesús. Hoje é o último dia dessa campanha Hoy es el último día de esta campaña. Derrubando Gigantes. Derrubando Gigantes. No próximo mês, Próximo mes nós já vamos entrar numa outra campanha, vamos a entrar en otra campaña. Conquistando Conquistando a minha liberdade. mi libertad. Amém? Amén. Então você que quer conquistar a sua ¿Qué liberdade, quieres conquistar tu se libertad? junte a nós Júntate a nosotros nos próximos cultos. en los próximos cultos. O tema de hoje, El tema de hoy nós vamos estar falando eu vamos a hablar eu yo e as minhas vozes. y mis voces. Repete comigo, eu Repite conmigo, yo e as minhas y vozes. mis voces. Nós estamos falando Nosotros estamos hablando da palavra de de Deus. la palabra de Dios. E às vezes, Y a veces Deus fala conosco. Dios habla con nosotros. Os homens falam conosco. Los hombres hablan con nosotros. E nós, às vezes, damos mais ouvido aos homens Nosotros a veces damos más oído a los do hombres que a Deus. de que a Dios. E nós precisamos Necesitamos ouvir oír o que Deus tem falado lo que Dios ha hablado conosco. con nosotros. Amém? Amén. Então, dentro desse tema, Entonces, dentro de este tema, nós temos alguns textos tenemos algunos que textos nós vamos compartilhar. que vamos a compartir. O primeiro texto El primer texto, está lá no livro de Gênesis, el libro de Génesis, capítulo 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. versículo 1 y 2. Se você pode abrir a tua Bíblia, Puedes abrir tu Biblia, Gênesis 12, Génesis 12, versículos 1 e 2. versículo 1 y 2. Fala com a pessoa que está do teu lado assim, Deus fala contigo. Habla con la persona que está a tu lado así. Dios habla contigo. Esteja atento, Está atento. ouça Oye o que Deus tem falado contigo. lo que Dios ha hablado contigo. Aqui nós temos um exemplo Aquí nosotros tenemos un em que ejemplo Deus falou com Abrão. que Dios habló con Abraham. E Deus continua falando Y Dios continúa hablando conosco, con nosotros. conforme falou Conforme habló com Abrão. con Abraham. A palavra de Deus fala assim: Pero Dios habla así. ora, Ora, o Senhor disse. el Señor dice. Olha o que diz, né? Ora, o Senhor disse Ora, el Señor dice a Abrão: a Abraham, sai da tua terra, sal de tu tierra, da tua de parentela tus parientes, e da casa de teu pai, de la casa de tu padre, para a terra que eu te mostrarei. a la tierra que yo te mostraré. Farei de ti uma grande nação, Haré de ti una gran nación e y abençoarei bendeciré e engrandecerei o teu y nome, engrandeceré tu nombre. e tu serás uma bênção. Y tú serás una bendición. Às vezes, A veces nós estamos acomodados estamos acomodados na casa dos pais, en casa de los padres e às vezes Deus fala conosco. y a veces Dios habla con nosotros. Isso é hora de você casar, Momento de tu casarte, é hora de você constituir família, momento que tú constituyas tu familia e sai da tua parentela, y sal de tus parientes, sai da casa do teu pai sal de la casa de tu e vai padre viver a sua vida, y ve a vivir tu vida e vai fazer a família crescer. y haz que la familia crezca. E às vezes nós até casamos, A veces nosotros nos casamos, mas às vezes continua na casa do pai e da mãe. a veces continúa en la casa del padre y de la madre. E chega um momento Y llega un momento que você constitui a sua família que tú constituyes tu e familia, você precisa ter a sua família. tú necesitas tener tu familia, Você tem que sair. tienes que salir. Nesse caso, En este caso, quando Deus falou a Abrão, cuando Dios habló a Abraham, qual foi a atitude que Abrão teve? ¿cuál fue la actitud que Abraham tuvo? Ele saiu, Él salió literalmente, literalmente da casa de la casa do pai, del padre, dos seus familiares, sus familiares, e seguiu o caminho y siguió el camino em direção aonde Deus havia guiado ele. en dirección a donde Dios había guiado. E as promessas de Deus, Y las promesas de que Dios. está no versículo 2, Está en versículo 2. olha o que Deus falou para ele: Ve lo que Dios habló para farei él. de ti uma grande nação, Haré de ti una gran nación. te abençoarei Te e bendeciré engrandecerei o teu y nome, engrandeceré tu e nombre. tu serás uma bênção. Y tú
serás una bendición. Às vezes Deus fala conosco Si Dios habla con nosotros, para que nós possamos nosotros podamos alcançar, alcanzar, conquistar conquistar algo. algo. E às vezes nós não ouvimos o que Deus fala. A veces nosotros no oímos lo que Dios habla. Traga isso para a sua vida. Entonces, ve eso para tu vida. Esse é o tema da palavra. Ese es el tema de tu Eu- palabra. Yo E as minhas y vozes. mis voces. O que você tem ouvido de Deus? ¿Qué es lo que tú has oído de Dios? E qual tem sido o seu posicionamento? ¿Cuál ha sido tu posicionamiento? Às vezes nós ficamos presos Nosotros nos quedamos presos a algo a algo. e Deus quer renovar Dios quiere renovar a nossa vida. nuestra vida. Deus quer trazer algo novo a nós. Dios quiere traer algo nuevo a nosotros. E nós nos apegamos muito, Nos apegamos às mucho. vezes, às coisas A veces materiais, las cosas materiales, às coisas antigas. cosas antiguas. Se renova. Renuévate. Você tem a oportunidade Tienes la oportunidad de conquistar, às vezes, um novo trabalho, conquistar a veces un nuevo trabajo, um novo empreendimento. un nuevo emprendimiento. E às vezes nós ficamos com medo. A veces nosotros quedamos con Às vezes miedo. nós nos acomodamos Nosotros nos acomodamos com o trabalho. con el trabajo. Às vezes aparece uma oportunidade melhor para você, Parece una oportunidad mejor para ti. ou até mesmo você abrir o seu próprio negócio, O también tú abrir tu propio e negocio. você fica com medo, Y tú te quedas fica con miedo. travado, Quedas trabado. e vivendo às vezes uma vida Viviendo a veces una vida medíocre. mediocre. O que vem a ser uma vida medíocre? ¿Qué es una vida mediocre? É você estar vivendo no médio, Esto es vivir en el medio. é uma vida mediana. Una vida mediana. E às vezes Deus quer te abençoar, A veces Dios te quiere bendecir. Ele quer te levar a um novo patamar, Te quiere llevar a un nuevo nivel. novo degrau. Una nueva Ouça escala. Unción. O que Deus tem dito a você. Lo que Dios ha dicho E a não ti. tenha medo, Y no tengas tenha miedo. fé Ten que fe você vai ser abençoado. que tú vas a ser bendecido. Aí no versículo 7 Versículo 7 desse mesmo capítulo, de ese mismo capítulo fala assim: habla así. apareceu o Senhor Apareció el Señor a Abrão a Abraham e disse: y le dijo, a tua semente tu semilla darei esta terra. daré esta tierra. Abrão edificou ali Abraham se quedó ahí um altar en el altar ao Senhor al Señor que lhe aparecera. que le apareciera. Olha só, Ve como Deus aparecia e falava com esse homem. cómo Dios aparecía y A- hablaba Abraham. con ese hombre. A Abraham. Mas é porque ele tinha fé Porque él tenía fe. e ele estava com os ouvidos Estaba con los oídos atentos atentos a que Deus falava com ele. a que Dios hablara con No él. versículo 14 e 15, Versículo 14 y 15. a palavra de Deus fala: Pero Dios habla. entrando Abrão no Egito, Estando Abraham en Egipto, viram os egípcios vinieron los egipcios, que a mulher era muito formosa. que la mujer era muy hermosa. Viram-na os princípios de Faraó, os príncipes de Faraó, Vinieron los príncipes de Faraón, e gabaram-na diante dele. gabaron delante E de foi él. levada a mulher para a casa de Faraó. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Aqui foi um momento, Aquí fue un momento, infelizmente, infelizmente, de fraqueza de debilidad de Abrão. de Abraham. A palavra de Deus fala Para Dios que habla Abrão que Abraham foi intitulado como pai da fé, dijo que era el padre de la fe, mas ele falhou, mas él falló, ele errou. erró. Ele era homem, Él era un hombre. como nós somos homens. Como nosotros somos hombres, Às vezes nós ficamos com medo. nosotros nos quedamos con miedo. Ah, porque eu falhei, Porque yo fallé, porque eu já abri uma empresa, porque yo abrí una empresa, não deu certo. no salió bien. Não desista. No desistas. Deus quer te abençoar Dios te quiere e bendecir. você vai conquistar Y tú vas a conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido para você. todo aquello que Dios ha prometido para Mas ti. você precisa crer Tú necesitas creer e ouvir y oír a voz de la Deus. voz de Dios. Tem um outro texto Hay otro texto, que está em Gênesis 22. está en Génesis 22. Vamos ver Vamos a verlo. o que diz a palavra. Lo que dice la palabra. Gênesis, Génesis, capítulo 22, capítulo 22, versículo 1. versículo 1. Aqui fala assim: depois dessas coisas, Que habla así. Después de esas cosas, provou Deus a Abrão, probó Dios a Abraham dizendo: diciendo, Abrão, Abraham. e este respondeu: Y él respondió, eis-me aqui. estoy aquí. Olha só, Ve. qual foi a promessa que Deus havia dado para Abrão lá no capítulo 12? ¿Cuál fue la promesa que Dios había dado a Abraham al versículo? Para ele sair da casa dos Para pais, que él saliera de la casa de e sus que ele padres, seria abençoado, que él sería que ele bendecido, teria um nome engrandecido, que él sería un hombre e que ele seria uma agradecido, bênção. y que él sería una bendición. Amém? Amén. E ele obedeceu a Deus. Y él obedeció a Aí, Dios. aí que depois, depois dessas coisas, Dice, después de estas cosas, provou Deus a Abrão. probó Dios a Abraham.
quando nós somos provados, Cuando nosotros somos probados, às vezes nós desistimos da bênção. a veces nosotros desistimos de la bendición. A prova não vem para te aniquilar. La prueba no viene para A aniquilarte. prova não vem para te destruir. La prueba no viene a A destruirte. prova vem para te levar para um nível mais La alto. prueba viene a llevarte a un nivel más alto. Amém? Amén. Porque nesse texto, Porque en este texto, a palavra de Deus prova esse homem chamado Abrão, la palabra de Dios prueba a ese de hombre tal llamado Abraham, forma de tal forma que pede a ele que pide a o él único filho. el único hijo. Muitos pensam Muchos e piensan, levam para esse prisma lo llaman para ese que prisma, na hora que Deus pediu a Abraão o filho dele que el momento que Dios pidió para Abraham el hijo em de él sacrifício, en em sacrificio que ele obedece, y que él obedece, ali que ele estava provando a fé de Abraão. ahí que él estaba probando la fe de Abraham. Mas Abraão foi crescendo, Abraham fue creciendo. conforme a palavra de Deus fala, Conforme a la palabra de Dios é de habla, fé em fé. es de fe en fe. E quando Deus falou para ele, sai da tua casa e da tua parentela, Dios pidió para él que salga a su casa, su já estava parentela. provando a fé, Ya estaba probando la porque fe. ele tinha que crer Porque él tenía no que creer Deus estava falando com ele. que Dios estaba Senão hablando ele con não él. sairia. Si no, él no fuera salido. Então é de fé em fé. Entonces, en fe, Fala com a pessoa do teu lado. habla con la persona a tu lado. Fala assim, é de fé Habla en fe, em fé que Deus vai te provar. que Dios te va a probar. Que Deus está te provando. Que Dios te va a estar probando. Assim, seja perseverante, Sé perseverante. porque Deus tem bênçãos para você. Porque Dios tiene bendiciones para ti. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos ver outro texto em Êxodo, Vamos a ver Êxodos Éxodo 12, 12, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Êxodo Éxodo 12, 12, versículos versículo 1 e 2. 1 y 2. Mais uma vez a palavra de Deus nos fala. Una vez más la palabra de Dios nos habla. Disse o Senhor a Moisés Dice el Señor a Moisés, e a Arão na terra do Egito. Aarón en la tierra de Egipto. Olha só. Disse o Senhor, Dice el Señor, ou seja, o sea, Deus falando Dios hablando com Moisés con Moisés e com Arão. y con Aarón. E aí no versículo 2 fala: este mês El versículo 2 habla, este mes será será para vós para ustedes o primeiro mês. el primer mes. O primeiro mês do ano. Primer mes del año. E aí prossegue a palavra de Deus passando uma orientação a Y ahí Moisés sigue la palabra de Dios, pasa una orientación a Moisés e a Arão. y a Aarón. Moisés e Arão Moisés y Aarón ouviram a voz de Deus oyeron la voz de Dios. e começaram a colocar em prática Comenzaron a colocarla en práctica aquilo que Deus estava falando. aquello que Dios estaba hablando. Quando nós ouvimos a Deus Nosotros oímos a Dios, e colocamos em prática, lo colocamos en práctica, pode ter certeza puedes tener la seguridad que nós vamos ter sucesso. que vamos a tener éxito. Porque Deus não falha Que Dios no falla em momento algum. en ningún momento. Quando você crê, Cuando tú crees, quando você confia, cuando tú confías, Deus te abençoa cada dia mais e te mais. bendice cada día más y más. Vamos ver o que fala Deuteronômio, Vamos a ver lo que habla en Deuteronomio, capítulo 11. capítulo 11. Se você pode abrir a palavra de Deus, abra. Vamos acompanhar juntos Puedes abrir la palabra de Dios, ábrela, vamos esse a acompañarla texto. juntos este texto. Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ver os versículos de 26 a 32. Deuteronomio capítulo 11, vamos a leer el Versículos 26 versículos 26 ao 32. al 32. Olha o que Deus está falando para nós. Ve lo que Dios está hablando para nosotros. Vede, Ve, hoje eu ponho diante de vós hoy yo coloco delante de ti a bênção e a maldição. la bendición y la maldición. A bênção, Bendición, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, si oyes los mandamientos del o Señor, vosso Deus, su Dios, que hoje vos mando. que hoy les ordeno. A maldição, Maldición, se não ouvirdes si no los os oyes, mandamentos do Senhor, los mandamientos del o Señor, vosso Deus, su Dios, e vos desviardes do caminho y se desvían del camino que hoje vos ordeno, que hoy les ordeno, para seguirdes outros deuses Para que não conhecestes. otros dioses que no conoces. Quando o Senhor, Como el Señor, o teu Deus, tu Dios, te fizer entrar na terra
hiciera entrar en la tierra, que vais conquistar, que vas a conquistar, pronunciares a bênção pronunciarás la bendición sobre o nome Gerazim sobre el nombre Gerazim e a maldição sobre o monte Ebal. y la maldición sobre el monte Porventura Ebal. não estão eles Porventura no están ellos do Jordão, en el Jordán, na direção pôr do sol, en la dirección color del na sol, terra dos cananeus, en la tierra de los que cananeos habitam na campina, que habitan en la campina, próximo de Gilgal, cerca de Yugal, junto aos cavalhais de Morre. junto cerca de Mores. Estais atravessando o Jordão Estás atravesando el para Jordán entrar e possuir a terra que vos dá o Senhor, para entrar y poseer la tierra o que les da vosso el Señor, Deus. su Dios. Quando tomardes posse dela Cuando tomen pose de e ella nela habitardes, y en ella habites, tendo cuidado teniendo em cuidado, cumprir todos os estatutos cumplir todos los estatutos e os juízos y los juicios que hoje vos proponho. que hoy les propongo. Amém? Amén. Então aqui nós temos uma orientação O sea, aquí tenemos una que orientación Deus passou a Moisés que Dios pasó a Moisés para que ele falasse com o povo. para que él hablara con el pueblo. Então hoje, Entonces, hoy Deus continua falando. Dios continúa hablando. Às vezes Deus usa o líder, A veces Dios usa al usa o líder, seu pastor, usa tu pastor, usa os bispos usa los para obispos falar conosco. para hablar con nosotros. E nós às vezes ouvimos a Y a palavra, veces oímos la palabra, sabemos que ela vem guiada por Deus, sabemos que ella viene guiada por Dios, que ela está com base na palavra de que Deus, está con base en la palabra de mas Dios. nós não acreditamos, Mas nosotros no creemos, nós não confiamos nosotros no confiamos, e nós não colocamos em prática nosotros no la colocamos en práctica, aquilo que tem falado. aquello que ha hablado. Então, às vezes você tem dado ouvido O sea, a veces tú has dado oídos a vozes a voces estranhas, extrañas, mas não tem dado ouvidos no has dado oídos àquilo que Deus fala conosco. aquello que Dios habla con nosotros. E para a gente finalizar, Para nosotros finalizar, tem mais um texto, hay más un texto lá em 1 Samuel, en Primera de Samuel, no capítulo 3, capítulo 3. nós vamos ler os versículos de 1 a 10 Vamos a leer el versículo del 1 al 10 e do 16 ao 18. y del 16 al 18. 1 Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículos de 1 a 10. versículos del 1 al 10. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice, o menino Samuel el niño Samuel servia ao Senhor perante Eli. servía al Señor Naqueles dias, en aquellos días. a palavra do Senhor La palabra del Señor era muito rara. era muy rara. As visões Las visiones não eram frequentes. no eran frecuentes. Olha só Ve, o que estava acontecendo naquele período, lo que estaba pasando en aquel periodo, naquela época. en aquella época. A própria palavra de Deus La propia palabra de Dios está dizendo: está diciendo, a palavra do Senhor la palabra del Señor era muito rara. era muy rara. As visões não eram Las frequentes. visiones no eran frecuentes. Por que estava acontecendo isso? ¿Por qué estaba pasando eso? Por causa do próprio homem. Por causa del propio hombre, Porque não tinha uma busca porque no tiene una búsqueda mais frequente. más frecuente. Não tinha uma busca incessante Tiene una búsqueda incesante ao próprio Deus. al propio Dios. E nós precisamos Nosotros necesitamos ter intimidade com o Pai. tener intimidad con el Padre. Precisamos ouvir Deus. Nosotros oír a Nós Dios, precisamos falar com Deus. comenzar a hablar con Dios. Por isso, não se contente Porque no te quedes contento. apenas com, às vezes, uma palavra no domingo. Apenas escuchar la palabra Você del precisa domingo. ouvir a palavra de Deus. Necesitas oír la palabra de Você Dios. precisa ler a palavra de Deus. Necesitas leer la palabra de E Dios. aí, prosseguindo aqui, fala assim: Y ahí siguiendo habla así. certo dia, Un cierto día, estando ele deitado estando él acostado no lugar de costume, en lugar de costumbre, os seus olhos sus ojos já começaram a ya escurecer-se, se comenzaron a oscurecer, de modo que não podia ver. de modo que él no podía E ver. tendo-se deitado também Samuel Y habíamos acostado no también templo do Senhor, en el templo del em que Señor, estava a arca, en que estaba el arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. antes que la lámpara de Dios se apagara. O Senhor chamou: El Señor llamó, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Ele respondeu: Y él respondió, eis-me aqui. estoy aquí. E correu a Eli Y corrió a Eli e lhe disse: y le dijo, eis-me aqui, estoy aquí, pois me chamaste? tú me llamaste. Mas Eli disse: Mas Eli dijo, não te chamei, no te llamé, torna a deitar-te. vuelve a acostarte. Assim ele foi e se deitou. Y él fue y se acostó, Tornou o Senhor se convirtió el Señor a chamar a llamar Samuel. Samuel. E Samuel se levantou, Y Samuel se levantó, foi a Eli fue a Eli e disse: y le dijo, eis-me aqui, estoy aquí, pois me chamou. pues me llamaste. Mas ele disse: Mas él le dijo, não te chamei, yo no te llamé, meu filho, mi hijo, torna a deitar-te. vuelve a acostarte. Ora, Samuel Ahora Samuel ainda não conhecia o Senhor,
todavía no conocía al e Señor. ainda não lhe tinha sido manifestada Todavía no había sido a palavra do manifestado Senhor. la palabra del O Senhor Señor. tornou a chamar El Señor volvió a llamar Samuel Samuel pela terceira por vez. la tercera E vez. Samuel se levantou, Samuel se levantó, foi a Eli fue a Elí e y disse: le dijo, Eis-me aqui, estoy aquí, pois me chamaste. pues tú me llamaste. Então entendeu Eli Entonces entendió Elí que era o Senhor que era el Señor quem chamava o menino. quien llamaba al joven. Versículo 9. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: Elí dijo a Vai Samuel, deitar-te, ve a e acostarte. se ele te chamar, Y si él te dirás: llama, Fala, Senhor, dirás, habla Señor, pois o teu servo pues tu siervo ouve. oye. E então Samuel foi Samuel e fue deitou-se y se acostó no seu lugar. en su lugar. Veio o Senhor ali, Vino el Señor ahí, esteve chamando como das outras vezes. estuvo llamando como las otras veces. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Respondeu Samuel: respondió Samuel, Fala, fala, pois o habla, teu servo pues te tu hijo ouve. te Amém? escucha. Olha, aqui nós temos um exemplo Pero nosotros tenemos un que ejemplo às vezes que a veces nós ouvimos a voz de Deus nosotros oímos la voz de e Dios interpretamos apenas como a voz do homem. y interpretamos apenas como la voz del hombre. Deus estava falando com Samuel, Dios estaba hablando con Samuel. mas ele pensava que era Eli que estava falando com ele. Pensaba que era Elí que estaba hablando con Até él. que o profeta Hasta que el profeta Eli Elí entendeu que quem chamava Samuel entendió que quien llamaba a Samuel era Deus. era Dios. Nós precisamos compreender Estamos comprender quando Deus está chamando, cuando Dios está quando Deus llamando, está falando. cuando Dios está hablando. Porque se Abraão Porque si Abraham não tivesse ouvido no hubiera oído a voz de Deus, la voz de Dios, ele não teria saído da casa do pai. no hubiera salido de la casa del Se Padre. Moisés não tivesse ouvido a voz de Si Deus, Moisés no hubiera oído la voz de Dios, ele não teria tido a atitude que teve. no, él no hubiera tenido la actitud Se que tuvo. Samuel Si Samuel não tivesse ouvido a voz de no Deus, hubiera oído la voz de Dios, ele não teria sido o grande profeta que foi. él no hubiera sido el gran Deus profeta quer que fue. te tirar da sua zona de Dios te conforto. quiere quitar de la zona de confort. Deus quer te tirar desse lugar que você está. Dios te quiere quitar de ese lugar donde Que tú seja estás. às vezes como profissional, Sabes, como profesional, que seja como um homem de Deus, sea como hombre de como uma Dios, mulher de como Deus. una mujer de Dios. Seja um homem de Deus, Sea un hombre seja de uma Dios, mulher de Deus, sea una mujer que de Deus Dios, tem falado contigo. que Dios ha hablado contigo. Aqui a palavra de Deus fala Aquí la palabra de que Dios Samuel habla era um menino, que Samuel era un joven, mas ele ouviu Deus falando com ele mas él oyó a e teve Dios hablando con atitude. él. Y tuvo una actitud. E você? ¿Y tú? Você tem ouvido a voz de Deus? ¿Tú has oído la voz de O Dios? que Deus tem falado ao teu coração? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón? Comece a colocar em prática Comienza a colocarlo en aquilo que práctica. Deus tem falado contigo. Aquello que Dios ha hablado contigo. Olha o versículo 16 El versículo 16 ao 18. al 18. Disse ele a Eli: Dice él a Elí, Eu sou o que sai do campo de batalha, yo soy el que sale del campo de batalla, de onde fugi hoje mesmo. de donde huí hoy mismo. Perguntou Eli. Preguntó Elí. I'm sorry. Eu fui lá para o capítulo 4, né, no versículo 3 que eu quero ler. Do Versículo 16 ao 18. 13, del 16 al 18. Volta a fita aí. No versículo 16 fala assim: Versículo 16 habla así. Mas Eli o chamou e disse: Mas Elí lo llamó y dijo, Samuel, meu filho. Samuel mi hijo. Respondeu Samuel: Respondió Samuel, Aqui estou. aquí estoy. Ele perguntou: Él preguntó, Que te falou o Senhor? ¿qué te habló el Señor? Não escondas de mim. No te escondas de mí. Assim Deus te faça Así Dios te haga e o outro tanto. y otro tanto. Se me esconderes alguma coisa Si de mí escondes de alguna tudo cosa, que ele falou. de todo lo que él habló, Então Samuel lhe contou Entonces, tudo le contó e todo nada lhe encobriu. y nada le escondió. Disse Eli: Dijo É o Elí, Senhor, es el Señor. faça o que bem parecer aos seus olhos. Haz lo que es bien parecer a tus ojos. Amém? Amén. Por que ele foi questionar Samuel Porque Elí fue a cuestionar a Samuel e falou isso? y habló eso. Porque tudo que Deus falou Porque todo a Samuel habló a Samuel, ia contra Eli. iba contra Elí. Era algo contrário a Eli. Era algo contrario a Elí. Mas Eli falou para ele: Me Mas- conta tudo. Elí habló para él, me Não me cuentas esconda nada. todo, no me escondas nada. E Samuel falou para ele. Y Samuel habló para E él. por último, Eli falou com ele: Y por último, Elí habló con él. É o Senhor. Es el Señor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Haz lo que es bien parecer a Amém? tus ojos. Amén. Então, aquilo que Deus está falando contigo, Que Dios está hablando contigo. faça o Hazlo. que bem parecer aos seus Que olhos. es bien parecer a tus Porque ojos. Deus é contigo. Porque Dios está contigo. Não importa a circunstância, No importa las não circunstancias. importa as consequências. No importan las consecuencias. Faça, Hazlo. que Deus vai te abençoar Que Dios te va a bendecir grandemente.
grandemente. Aleluia. Você Aleluia. pode aplaudir o nosso Deus? ¿Puedes aplaudir a nuestro Dios? Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu gostaria que você ficasse em pé, você que está no templo, você está em casa também. Gustaría que te colocaras de pie, tú que estás en el E templo. mais uma vez eu faço essa pergunta a você. Una vez más te pregunto, Você tem dado ouvido ¿tú has dado oídos ao que Deus tem falado contigo? a lo que Dios ha hablado contigo? Deus está falando. Dios está hablando. E aí eu falo, faça Ella habla, hazlo, aquilo que bem te prover. aquello te viene. Os seus olhos estão te mostrando. Tus ojos te están mostrando. Tenha atitude, Ten actitud, tenha fé ten fe e acredite, y cree, porque Deus vai te abençoar porque Dios te va a bendecir grandemente. grandemente. Aleluia. Feche os teus olhos, Cierra tus põe a ojos, mão no teu coração. coloca la mano en tu corazón. Amado Deus, Amado Dios, amado Pai, amado Padre, que nós estejamos los que estamos com os ouvidos con los oídos atentos atentos a tudo que o Senhor tem a falado, todo lo que el Señor ha hablado. que nós Nosotros possamos podamos confiar confiar na Tua palavra. en tu palabra. Abençoa, Senhor, Bendice, Señor, cada um que está presencial, uno que está presente, cada um que está cada online, uno que está online, aqueles que vão assistir esse vídeo los depois, que van a ver este video e que después, eles possam que ellos puedan ouvir a Tua voz, oír tu voz, que eles possam buscar que puedan na buscar Tua palavra, tu Senhor. palabra, E Señor. eu creio Yo creo que o Senhor tem que falado, el Señor ha hablado, e a Tua palavra tu palabra se renova a cada dia. renueva cada día, O Senhor enviou o Teu próprio Filho envió su propio a Hijo nosso favor. a nuestro favor. Jesus veio ao mundo, Jesús vino al mundo, Ele viveu no nosso meio, vivió en nuestro medio, como o maior exemplo, como Pai. el ejemplo, E Padre. nós Nós cremos, creemos, nós temos fé nós temos que fe, Jesus veio que Jesús vino para trazer uma grande lição a de nós. una gran lección a E Jesus nosotros. voltou Jesús volvió para os teus para braços, sus brazos, mas Ele enviou mas él envió o Espírito el Santo Espíritu Santo que está a nosso que favor. está a nuestro favor. Que o Espírito Santo Espíritu Santo possa nos guiar, pueda nos guiarnos, direcionar a dimensionar cada dia, a cada día, em nome de en Jesus. nombre de Jesús. Amém Amén. e amém. Amén. Faça essa oração comigo, assim, Senhor Jesus, Esta oración conmigo así, Señor Jesús, nesse dia en este día eu abro o meu yo coração abro mi corazón e te peço, y te pido, seja o dono, sé el dueño, seja o Senhor sé el Señor da minha vida. de mi vida. Assim, perdoa Habla así, os perdona meus pecados, mis pecados, perdoa perdona as minhas mis iniquidades iniquidades. e escreve o meu nome Escribe mi no nombre livro da en vida. el libro de la vida. Amém. Amén. Levanta tuas mãos aos céus. Levanta a mano al Vamos cielo. fazer essa oração final. Esta oración final. Que o Senhor te abençoe e te El Señor te guarde. bendiga y te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti Haga resplandecer el rostro sobre e ti. tenha misericórdia de ti. Tenga misericordia de Que o ti. Senhor sobre ti Señor sobre ti. levante o teu rosto Levante su e te rostro dê a y paz. te dé la paz. Amém? Amén. Nós vamos encerrar o online agora. Va a cerrar online ahora. E nós temos a apresentação do Francisco.